Graças a Deus. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Em Lucas 24 nós iremos ler do versículo 25 ao 27 e depois pularemos para o 45 para ler até o 47. 25 a 27 e 45 a 47. Diz assim Lucas 24, do 25 ao 27. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A partir do versículo 45 agora: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Podeis assentar. Essas foram palavras de Jesus, ditas aos seus discípulos depois da ressurreição, quando Jesus se apresentou a eles, redivivo, ressuscitado, e os reprovou de certo modo, porque haviam sido demorados para acreditar que ele havia ressuscitado. Jesus lembra-lhes desse momento, que dele já se fazia referência no Velho Testamento, nos vários livros do Velho Testamento, e lá já se estabelecia que era necessário para a nossa salvação que ele padecesse, ressuscitasse e entrasse em sua glória, para isso produzir o perdão de pecados que o Senhor concede àqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus pessoal, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é um Deus pessoal. E quando digo pessoal, não quero dizer que tenha um corpo físico. Não é este o conceito de pessoa. Pessoa é um ser consciente que tem vontade, que tem propósito, que tem planos, que age segundo o desígnio. E Deus é um ser pessoal porque ele age dessa maneira. O mundo que existe, esse no qual nos encontramos, foi criado por sua vontade e por sua palavra. Este mundo não é eterno. Até os cientistas, na sua versão falida do Big Bang, admitem que este mundo teve um princípio. Se teve um princípio, então alguém deliberou fazê-lo surgir, e este foi Deus. Deus, portanto, é soberano e livre. Poderia ter feito o mundo, não ter feito. Poderia ter feito num momento, não no outro. Fez como quis, do jeito que determinou. Inclusive o próprio tempo foi ele que criou ao fazer o mundo. Então nós cremos num Deus pessoal. E a característica de um ser pessoal é que ele se comunica, é que ele se revela, é que ele se relaciona. Isso não significa que Deus precisava nos criar para ter companhia, porque nós cremos no Deus triuno, que embora seja uno em divindade, é triuno em pessoas, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é companhia para si mesmo. Deus é amor, não apenas desde o dia em que criou o mundo, mas desde sempre. Esta é a sua essência. Amor envolve relacionamento. Deus, portanto, ama-se a si mesmo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se Deus determinou nos criar, se nos fez seres pessoais e neste sentido criados à sua imagem e semelhança, ele nos fez para se reconciliar, para se relacionar conosco. Ele nos fez para se comunicar conosco, para falar conosco. Aliás, o nosso Deus é um Deus que fala. Até o mundo veio a existir pela sua palavra.
ele disse: haja luz, e houve luz. O Deus da Bíblia é o Deus que fala. Os deuses das nações eram tidos como ídolos e esculturas nos dias do antigo Israel. E Deus disse: eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, som nenhum sai da sua boca e não há neles espírito algum. Tornem-se como eles, ou seja, mortos e estáticos, que os adoram e os que neles confiam. Portanto, os deuses das nações eram coisas, não pessoas. Eram representações que não podiam fazer nada. Eram deuses que as pessoas queriam ver com os olhos, mas que nada podiam a favor delas fazer. Mas o nosso Deus, nós não o podemos contemplar em sua essência inefável, porque Ele é Espírito. Mas Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que diz e as coisas se tornam. E este Deus a quem nós cremos se revelou. Primeiramente, Ele se revelou a nós através da criação. Quando lemos o Gênesis, vemos que Deus, ao final de cada momento criador, diz: eis que tudo é muito bom. Deus estava falando para quem? Estava falando para o homem. Porque o homem, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, era capaz de apreciar a beleza e a ordem com que Deus criara o mundo. Deus estava dizendo que tudo era muito bom para que o homem pudesse dizer amém. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que se comunica e se nos revela. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, e o firmamento anuncia o seu poder. É verdade que a graça de Deus, a salvação de Deus, não podem ser conhecidas através da criação. Precisamos de uma revelação especial sobre o fato de que Deus quer salvar, de qual seja o plano de Deus para a história dos homens, de que Deus é para conosco benevolente. Nós precisamos de uma revelação especial, como a que se contém nas Escrituras. Mas já sabemos que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é esplendoroso, por esta imensidão que está ao redor de nós. Interessante que em 1666 houve um grande incêndio em Londres e a Catedral de St. Paul ficou tomada de chamas, e um homem foi chamado para reestruturá-la, reconstruí-la, Christopher Wren, e este homem conseguiu fazer a proeza de tornar novamente a Catedral de St. Paul um lugar para culto. E interessante que pessoas que vão lá visitar buscam um monumento em sua homenagem, um memorial, alguma placa indicando que ele fez esse grande trabalho, mas não encontram nada. Aí, lá na cripta da igreja, está o túmulo deste homem. E no túmulo, sim, tem uma placa, uma inscrição em latim dizendo: você procura um monumento? Olha ao seu redor. Toda a catedral, na verdade, é um monumento a ele. Toda a catedral é uma celebração do seu trabalho, pois a mesma coisa nós dizemos de Deus. Quer conhecer que Deus existe? Olha ao teu redor, olha e vê que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. Fomos criados com o que os reformadores protestantes chamavam de sensu divinitatis, alguma coisa em nós que imediatamente aciona uma percepção de Deus quando a gente se depara com o universo em sua glória. Calvino dizia que o mundo era um teatro da glória de Deus. Por isso que os poetas ficam buscando lugares onde podem ver paisagens imensas e belíssimas para que encontrem inspiração. Então nós temos o testemunho que Deus dá de si nas coisas que estão criadas, que estão ao nosso redor. Tem gente que procura Deus como uma coisa criada e não como criador. Um certo astronauta russo, na época em que a União Soviética era comunista, foi ao espaço e disse zombando: eu fui ao espaço e não vi Deus. Mas é claro que ele não viu, porque se ele visse Deus localizado em alguma parte, Deus seria criatura e não criador. Você percebe a obra do arquiteto numa casa pelo
desenho realizado da casa, não imaginando que o arquiteto seja a escada, seja a janela. Você vê o grande talento de Shakespeare lendo as obras literárias que ele escreveu, mas você não procura Shakespeare como um personagem dentro da obra. O nosso Deus transcende esse universo. Ele enche os céus e o céu dos céus, nem a terra nem os céus podem contê-lo. Ele não é uma criatura, é o supremo Criador, que está onipresente em tudo quanto criou, mantendo, sustentando todas as coisas. Mas é através da Escritura, é através da Bíblia, que nós sabemos qual é o propósito de Deus para conosco. A natureza como agora se encontra não é a natureza tal qual foi criada por Deus. A terra foi maldita por causa do pecado do primeiro homem. E nós encontramos vulcões, enchentes, nós encontramos tumultos dentro da natureza, tsunamis. E portanto a natureza, embora mostre a glória de Deus, se ela fosse o nosso único recurso, poderia nos fazer estar desconfiados se Deus é bom para conosco, já que tantas catástrofes que nela acontecem arrastam muitas pessoas para tragédias. Mas esta é a criação desregulada, maldita por causa da queda do homem, porque Deus submeteu este mundo ao homem, fazendo o seu vice-regente. Quando o homem pecou, não somente corrompeu sua natureza pessoal, mas arrastou o restante da criação consigo, como diz a Bíblia, sujeitou-a à vaidade, sujeitou-a à desordem. Mas nós temos a Bíblia para saber qual é o propósito de amor de Deus para conosco. Lá em João, a Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Velho Testamento revelou-nos a lei de Deus, mas a lei de Deus também aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, em quem Deus maximamente se revelou a nós. A Bíblia Sagrada diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. A Bíblia diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É em Jesus Cristo que Deus é conhecido maximamente. Mas nós temos a Escritura que já antes de ele vir ao mundo como homem, o prenunciava. E nós temos no Velho Testamento a lei. De que maneira a lei preparava o terreno para Jesus vir, prenunciava Jesus? A parte moral da lei, que trazia os mandamentos, mostrava que nós éramos pecadores, para que nos refugiássemos no Salvador que Deus enviaria. O objetivo dos mandamentos contidos na lei eram servir de espelho, para que nós enxergássemos a nossa podridão. Algumas pessoas arrogantes, presunçosas, leem o que a Bíblia diz sobre a lei moral de Deus e dizem: bem, eu cumpro tudo isso, eu faço tudo isso, mas é porque interpretaram-na de modo ralo, de modo a acomodar-se à sua experiência, baixaram o nível da lei de Deus para se confortarem, se sentindo seus cumpridores. Mas Jesus mostrou todas as implicações radicais que estão na lei divina. No Sermão do Monte ele disse: vocês ouviram que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar contra o próximo, quem o odiar no coração, quem dizer uma palavra de desprezo contra ele, já transgrediu o mandamento no coração, já o matou. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, quem sem que ela seja sua, já com ela praticou o adultério. Jesus mostrou que muitos praticavam boas obras para serem vistos pelos homens, para obterem crédito argumentativo com Deus, não por amor real ao seu próximo. Jesus desmascarou os fariseus, que eram os moralistas de sua época, que se achavam cumpridores da lei de Deus. Paulo diz que pela lei não vem a salvação, não vem a vida eterna, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O objetivo da lei era quebrar a nossa vaidade, a nossa presunção, o nosso orgulho. Era fazer-nos reconhecer que somos pecadores, para que, arrependidos, lamentando o nosso estado de declínio, buscássemos alguém, no caso o Senhor Jesus, que poderia transformar a nossa vida e perdoar os nossos pecados. A lei de Deus, entretanto, no Velho Testamento tinha também cerimônias
cerimônias que incluíam muitos ritos sacrificiais de animais pelos pecados do povo. Esses ritos também eram para prefigurar o que Jesus vinha fazer, morrer na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte existe no mundo porque o pecado existe. A morte é a retribuição para o pecado. Jesus veio tomar sobre si os nossos pecados e ser sacrificado em nosso lugar, para que obtivéssemos perdão da nossa culpa, expiação. Por isso que João Batista, quando avistou Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas é no Novo Testamento, com a chegada de Jesus, que a graça e a verdade se revelam plenamente. Pastor, o que é a verdade? A verdade era o sentido daquilo que já fora dito no Velho Testamento. Jesus mostra claramente que o objetivo da lei moral era tirar a nossa casca de justos e mostrar a nossa impiedade, para que soubéssemos da nossa doença, para que tivéssemos o diagnóstico da nossa falência moral. Jesus mostrou a verdade dos ritos da lei, mostrando que eles prefiguravam o seu sacrifício. E Jesus apresentou maximamente a graça salvadora de Deus, a boa vontade de Deus para com os homens, de nos trazer de volta através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é Deus, nós assim o cremos. Filho de Deus, mas eternamente gerado. Unigênito, porque filho da espécie de Deus, o único que é Deus de Deus. Ele com o Pai é consubstancial. Ele disse: eu e o Pai somos um. Embora distinto em pessoa, é um em divindade, continua havendo um só Deus. E esse Jesus, o verbo que estava com Deus e que era Deus, aquele através de quem Deus, o Pai, criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Jesus não era apenas um homem comum, não era apenas um profeta, não era nem sequer o maior dos profetas. Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Era o Filho de Deus que estava entre nós. Mas vemos aqui outro paradoxo. Ele fez-se homem sem deixar de ser Deus. Jesus não era um Hércules da mitologia, 50% Deus, 50% homem. Jesus era inteiramente Deus e inteiramente homem, 100% Deus, 100% homem, em uma só pessoa. É outro mistério insondável. Ele fez-se homem sem deixar de ser Deus, e não fez-se menos homem por já ser Deus. E o seu nascimento também não foi natural. Ele nasceu por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não foi gerado da carne e sangue adâmica. Jesus teve o seu corpo gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Por isso que o anjo disse a José: o que nela se gerou é do Espírito Santo. Jesus veio sem estar debaixo da maldição da descendência do primeiro homem, porque não veio da carne e sangue adâmica. Ele veio para ser o segundo Adão, o novo homem, o cabeça de uma nova humanidade. E Jesus Cristo veio ao mundo por esta intervenção miraculosa de Deus. Mateus e Lucas falam disso. Mateus contando a história de José, Lucas contando a história de Maria, mas ambos mencionam que Jesus veio ao mundo através dessa intervenção sobrenatural pela qual Deus lhe preparou um corpo. João e Marcos não falam do nascimento de Jesus, colocam logo Jesus adulto em seu ministério, exatamente porque querem ressaltar a parte mais importante da sua vida, quando ele começou a pregar e começou a esclarecer as pessoas sobre o propósito da lei dado no Velho Testamento, quem ele era, o que veio fazer. E Jesus fez declarações muito fortes, que somente Deus poderia fazer. Jesus não falava como os profetas, dizendo: assim diz o Senhor, mas ele falava: eu porém vos digo, porque ele era Deus. Jesus não fazia como os profetas, dizendo: se arrependam, recorram a Deus. Jesus dizia: vinde a mim.
os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus fez o que nenhum profeta fez, perdoou pecados. Foi acusado por isso de blasfêmia, porque alguns diziam: como pode ele perdoar pecados se só Deus pode fazê-lo? Mas Jesus era Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Declarações muito fortes. Alguém poderia dizer: pastor, mas ele poderia ser um enganador, um megalomaníaco, um homem que pensava sobre si de maneira muito exagerada. Nós temos uma pessoa na região sul do país, o Henrique Cristo, que diz que é Jesus Cristo reencarnado. Mas quando o vemos e ouvimos e percebemos os seus atos, ele cai no nosso ridículo. Mas Jesus não caía no ridículo, porque os seus atos eram deslumbrantes. Uma curiosidade em Jesus é que quando ele falava, ele parecia alguém muito egocêntrico, se formos julgá-lo como homem, porque ele dizia: eu e o Pai somos um. Quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu sou isso, eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu. Mas quando Jesus agia, ele agia em função das pessoas e não em função da sua própria glória. Quando o diabo quis que ele transformasse em pedra em pães para saciar sua fome, ele disse: nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo lhe ofereceu os reinos da terra em troca de adoração, ele disse: ao Senhor Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Quando o diabo quis levá-lo à exibição, pula daqui para os anjos te segurarem, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Na hora de agir, nós não vemos Jesus como um megalomaníaco, um egocêntrico, mas como um servo que lava os pés dos seus discípulos, que prefere estar com publicanos, com prostitutas, com beberrões, a estar com os fariseus refinados. Nós encontramos um homem que escolhe tocar nos leprosos repudiados. Se formos levar em conta o que Jesus pregava, ele parecia, se o formos julgar como homem, um megalomaníaco. Se formos levar em conta o seu ministério, ele era servo de todos. Ele não pensava em si, ele pensava nos outros. Esta é uma figura que as pessoas nunca conseguiram conciliar. Não parecia que ele estava mentindo, porque ele não parecia se promover nas ações. Ele inclusive dizia que ia morrer. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Ele falava de sua morte. E quando foi levado ao matadouro, foi levado como ovelha muda. E lá na cruz, em vez de xingar, resmungar, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era um paradoxo para todas aquelas pessoas. Jesus é tão um paradoxo que lá no Apocalipse, João tem uma visão e vê um livro selado com selos. É o livro da história que vai dar o sentido da história. E ninguém no céu e na terra é achado digno de abrir aquele livro, desatar os seus selos. João começa a chorar, mas o anjo diz: não chora. Tem um que é digno de abrir o livro. E João diz que viu o leão da tribo de Judá. O homem diz: é o leão da tribo de Judá que é digno de abrir o livro. Mas aí quando João começa a ver, diz: eu vi um cordeiro como que havendo sido morto. Ele é o grande leão e é o cordeiro ferido. Aleluia! Jesus confunde os homens. Aquela figura frágil na cruz estava mais forte ali para salvar do que em qualquer outro lugar. Porque Deus confunde os homens. Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Escolhe as coisas vis desse mundo para confundir as coisas que os homens valorizam.
E Deus se revelou em Jesus. As pessoas ficavam surpresas. Não é este o carpinteiro? Não é filho de José? Não estão aqui seus irmãos, suas irmãs? Como é que este homem fala dessa maneira? Como é que ele é desse modo? Jesus era realmente uma surpresa para todos. Alguém já disse que os grandes literatos desse mundo sempre tiveram por ambição escrever uma obra literária onde pudessem representar um homem perfeito. Os mais talentosos não se sentiram realizados. E será possível que 4 discípulos pescadores se sentaram no escritório e conseguiram fazer a figura desse homem? Porque este é o homem que se apresenta nos 4 evangelhos. O filósofo Jean-Jacques Rousseau disse: se Jesus não existiu, deve ter existido um homem mais brilhante que ele para tê-lo inventado. Jesus era quem disse ser. Jesus é Deus. É a conclusão mais coerente, é a conclusão mais sábia. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós e veio buscar e salvar o que se havia perdido, e veio para redimir a tua vida, para transformar o teu coração e para perdoar os teus pecados. Jesus veio inclusive para morrer. Este é o propósito mais sublime de sua vida. O que ele pregou foi esclarecer o que o pessoal não entendeu no Velho Testamento, mas já estava revelado. Mais importante do que o que ele disse é o que ele fez. O credo apostólico, um dos mais antigos da história da igreja cristã, diz que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Já dá um pulo do nascimento para a morte, porque ele nasceu para morrer. Ele veio para morrer. Lá diz sob Pôncio Pilatos, para ninguém achar que foi num tempo mítico, num conto de fada. Não, foi dentro da história. Na época que Pôncio Pilatos era procurador de Roma, ali na Judeia, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. E sua morte não foi a morte de uma vítima do Império Romano. Foi a morte de alguém que veio para morrer e quis morrer. Ele disse a Pilatos: nenhuma autoridade te seria dada sobre mim se não viesse do alto. Se eu quisesse, eu chamaria uma legião de anjos e eles me protegeriam. Jesus disse, entretanto, que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la de volta. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer em seu lugar e em meu lugar. Lá na cruz, inclusive, ele escolheu a hora de morrer. Ele disse: pronto, Pai, está terminado, paguei o preço, agora nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o nosso fardo, a nossa culpa. Em seu corpo ele os levou ao madeiro. Ali ele foi moído e traspassado pelas nossas transgressões e iniquidades, e verteu o seu sangue para expiar a nossa culpa, e pagou o preço completo da redenção. Pai, está consumado. Nós não podemos ser salvos por nossas obras, elas estão aquém daquilo que a justiça de Deus exige. Nossas melhores justiças não passam de trapos da imundície. Nós já temos o diagnóstico da lei: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós temos a boa notícia para dar: o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Jesus dizia: venham a mim, quer dizer, se rendam, se desarmem, deixem de confiar em vocês mesmos ou de tentar por vocês mesmos e se entreguem, e venham, deixem eu fazer o que vocês não fizeram, deixem eu resolver o que vocês não resolveram. Você que está cansado e oprimido, que está vergado, agrinholhado, venha. Aleluia. Pastor, eu queria ir a Jesus, mas eu me sinto muito pecador, eu me sinto perdido. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele diz lá no livro do profeta Isaías: vinde, arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os farei mais alvos do que a branca lã. Venha a Jesus, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia. Algumas pessoas criticam a Bíblia, principalmente da minha área do direito,
dizendo assim: ah, pastor, se você fizer a comparação de uma dívida de dinheiro, tudo bem. É possível que alguém que não seja o devedor pague a dívida de um devedor ao seu credor, com Deus. Mas Jesus pagou a nossa dívida e aí nos resgatou da condição de devedores. Mas a Bíblia também usa a linguagem do direito penal, de castigo, de pena para o culpado. E aí onde alguns chiam, alguns dizem: já pensou se a gente fosse raciocinar dessa maneira para a vida comum? Uma pessoa ser presa no lugar do marginal, o marginal na rua e o inocente preso? Deus seria a favor de uma injustiça desse tipo? Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus não somente morreu pelo criminoso que nós éramos, mas Jesus matou o criminoso que nós éramos lá na cruz. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, não apenas é perdoado de seus pecados, absolvido do castigo, justificado diante do tribunal de Deus, mas também é transformado para não ser mais aquele homem desobediente que era. A salvação é uma coisa maravilhosa. O juiz bate o martelo e diz para o crente em Jesus: absolvido. Na mesma hora o crente sai do tribunal e entra na maternidade para nascer de novo. E aquele que está em Cristo, nova criatura! As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não só perdoa os nossos pecados, mas muda o nosso coração e a nossa vida quando entregamos a nossa vida a Jesus. Mas nós somos salvos não por aquilo que fizemos ou somos, nós somos salvos por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Ele é. Aleluia, porque Deus olha para o crente agora olhando por meio de Jesus. Eu não tenho nenhuma justiça para apresentar a Deus que não a de Jesus. E Jesus não tem nenhum pecado a não ser o meu que Ele levou na cruz. Somos justificados por graça, confiando em Jesus como nosso Salvador. Mas eu quero dizer uma coisa: esse Jesus que morreu na cruz ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Ele ressuscitou. Agostinho dizia: cristãos, Jesus não morreu na morte, foi a morte que morreu em Jesus. Porque ao terceiro dia a morte andou para trás. Ao terceiro dia a morte andou para trás. As mulheres foram ao sepulcro, mas ouviram anjos dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós sabemos que como crentes um dia haveremos de ter a ressurreição física do nosso corpo. Por isso podemos cantar como Paulo, zombando da morte: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Apareceu a João no Apocalipse e disse: eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Agora, apesar de ressuscitado, Jesus queria ser conhecido de seus discípulos pelas marcas da cruz, lhes mostrou os cravos. Pastor, na ressurreição, quando o crente ressuscitar, se ele morreu aleijado, ressuscita aleijado? Não. Mas por que Jesus manteve as marcas dos cravos? Porque para ele não são aleijos, são um troféu. Jesus quis ser lembrado pela sua morte, por isso instituiu a ceia, pegou o pão, partiu e disse: ó, isso aqui é como se fosse o meu corpo partido por amor de vós, comam dele. Isso aqui é como se fosse o meu sangue derramado por vocês, bebam dele, façam isso em memória de mim. É outra coisa estranha no cristianismo: nós celebramos a morte de Jesus. Para este mundo isso é loucura. O mundo vai dizer que celebrem a vida do fundador da religião de vocês, mas vocês celebram a morte dele, é porque a morte dele não foi derrota, foi vitória. Foi naquela cruz onde ele esmagou a cabeça da serpente, onde ele rasgou o véu que nos separava de Deus. Foi naquela cruz que ele venceu Satanás. Foi naquela cruz que ele nos ganhou uma redenção. E quando ele ressuscitou, ele quis as marcas do troféu e mostrou as marcas dos cravos, e ele as tem. Por isso João diz: eu vi um cordeiro ferido, um cordeiro como que havendo sido morto, porque as marcas da cruz
Aleluia. A ressurreição de Jesus foi física. Alguns querem dizer que foi só um espírito de Jesus que ressuscitou e tal, mas não o corpo. Mas a Bíblia diz que o corpo de Jesus desapareceu do túmulo, do sepulcro, e nunca ninguém arranjou uma explicação satisfatória. E o corpo de Jesus ressuscitado foi visto pelos discípulos. E ninguém diga que os discípulos eram crédulos, porque os discípulos não queriam acreditar. Tomé ainda disse assim: eu só acredito se eu tocar. Então Jesus disse: pois toca. Eles estavam duvidando se era Jesus com um corpo mesmo. Jesus: traga aí um peixe aí para eu comer, para vocês saberem que sou eu mesmo. O corpo ressurreto não carece do alimento, mas Jesus se alimentou para provar que era ele mesmo. Um perseguidor da igreja como Saulo de Tarso se converteu quando viu Jesus ressuscitado, porque realmente ele ressuscitou e foi visto por mais de 500 irmãos que nunca voltaram atrás ao que disseram, que estiveram dispostos a morrer nas arenas de Roma dizendo: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E foi o mesmo corpo que foi sepultado, tanto que a Bíblia diz: Jesus foi crucificado segundo as Escrituras, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou com o corpo. Agora, o corpo da ressurreição de Jesus era um corpo diferente. Jesus, por exemplo, os discípulos estavam trancados numa sala, Jesus entrou lá dentro, portanto não houve a limitação da porta fechada. Jesus com esse corpo aparecia e desaparecia. Era um corpo espiritual, um corpo que tinha qualidades também de espírito, poderia aparecer materializado e poderia também entrar em outras dimensões. Interessante que os incrédulos criticam o relato da ascensão de Jesus, dizendo: que coisa estranha, Jesus foi subindo para o céu, foi para outro planeta. Não, a Bíblia diz que quando Jesus foi ascendendo, ele desapareceu nas nuvens. Ele não foi para uma região física, ele foi para o mundo espiritual, para o céu. E ele podia nem ter subido fisicamente, porque o seu corpo lhe permitia aparecer e desaparecer. Ele podia ter desaparecido aqui e aparecido lá, mas ele queria que os discípulos soubessem que ele estava indo para o céu, cumprir aquela promessa: vou preparar-vos lugar, e depois virei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus disse: assim como vocês estão me vendo subir, também me virão descer, porque ele voltará outra vez, ele virá outra vez, ele virá outra vez. Aleluia! Jesus ressuscitou e subiu aos céus, está à direita de Deus, sentado. Pastor, sentado à direita de Deus, o que quer dizer isso? Deus não é espírito, como é que tem direito à esquerda? Essa é uma expressão simbólica, conhecida por quem conhece a Bíblia. Primeiro, sentar quer dizer que o trabalho terminou. O que ele veio fazer para a nossa redenção, ele fez. Por isso que lá em Hebreus 1 diz que, tendo vindo e obtido para nós uma eterna redenção, ele assentou-se no céu. O sacerdote no tempo da lei ficava toda hora em pé, porque toda hora alguém chamando para ele fazer sacrifício e sacrifício e sacrifício. Não tinha cadeira para ele. Mas Jesus fez um sacrifício único e completo, e por isso ele se assentou. Quer dizer, terminou. Está consumado. A direita de Deus também quer dizer uma posição de honra. Ele está numa posição de honra. O seu nome está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e no inferno se dobre e reconheça que ele é Senhor. E Jesus está à direita de Deus como advogado dos crentes. Quando nós, porventura, vacilamos e caímos e transgredimos, não está tudo perdido não. O diabo vai chegar e vai dizer: olha aí, ingrato, Jesus te salvou, olha o que é que tu está fazendo. Mas a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós não estamos desamparados, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede ao Pai, o Pai nos levanta, ele intercede ao Pai, o Pai nos dá graça, ele intercede junto ao Pai, e o Pai nos dá perdão e força para nunca desistir da jornada. Aleluia! E esse Jesus que está lá à direita do Pai, está no coração dos crentes através do Espírito Santo. Aleluia! Por meio do Espírito Santo ele está aqui. Por isso que um crente não se confunde. Por isso que um crente não perde a fé na tribulação e na dor. Por mais que o seu barco balance,
Ele não gira para afundar. Porque ele sabe em quem tem crido. Ele sabe que maior é o que está nele do que o que está no mundo. E nós temos uma esperança de que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. Note, o mesmo Senhor. Jesus não lida conosco através de secretários ou mediadores. Ele vem pessoalmente para a sua igreja. A sua igreja, o seu povo, é comparado à sua noiva. É acesso direto. Ele vai vir nas nuvens, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os crentes que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. De onde é que vem a segurança do crente? É desses fatos. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Cristo quem morreu por nós. Não foi um arcanjo, não, foi Cristo. E antes foi Ele quem ressuscitou, e está à direita do Pai e intercede por nós. Se Deus não nos negou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós todos, como não nos dará com Ele todas as coisas? É aí onde a nossa fé se apoia. Nessa noite, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você jamais vai chegar a Jesus Cristo se você não reconhecer os seus pecados. Ah, pastor, eu estou com um problema, eu queria tanto que Jesus resolvesse o meu problema. Não foi isso que eu vim pregar para você aqui hoje. Eu vim pregar sobre o seu maior problema, que é a sua perdição. É quando se cura a infecção que a febre vai embora. Não adianta combater a febre sem combater a infecção. O seu problema é você. Não é uma coisa que você tem. Você é o problema e Jesus é a solução. Reconheça o seu pecado. Ah, eu quero ir a Jesus porque minha vida está tão infeliz, eu queria ser feliz. Não é por isso que você deve vir a Jesus, porque se você vier com essa motivação, você está vindo com uma motivação egocêntrica. Você quer sentir prazer, você quer sentir felicidade, você é o transgressor, a transgressora da lei de Deus, o ofensor. Você precisa se arrepender de ter sido ingrato, ingrata com Deus, e reconhecer que você precisa se reconciliar com Ele, porque para isso Ele criou você e Ele providenciou o sacrifício de Cristo para esse fim. Obviamente que reconciliada você com Deus, em Deus você terá felicidade. Aliás, você vai descobrir que a felicidade que você estava querendo não era felicidade. Felicidade é o que você encontrou agora. Porque a felicidade que os homens imaginam são coisas efêmeras. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Aí num dia tem aquilo ali. Aí depois ele diz: se eu tivesse isso, aí coloca outra coisa, eu seria feliz. Ah, mas se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Ele nunca está saciado. E nos países em que todo mundo tem o que já quer, o índice de suicídio é enorme, porque não tem mais o que querer e começa a se matar. Você não é intérprete correto da felicidade. Você está à procura de ninharia, pensando que é felicidade. Você vai descobrir o que é felicidade quando você encontrar Jesus como seu Salvador. Aleluia! Aí você vai dizer como Paulo: se alguém tem de que se gloriar na aparência, ainda mais eu. Fui hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, fui fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel, mas considero isso agora tudo como nada. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu perdi todas estas coisas e as considero como nada para ganhar a Cristo. Os discípulos disseram: Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que temos? Jesus disse: nesse mundo 100 vezes mais, no porvir a vida eterna. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, mas eu não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias, a paz de Jesus independe das circunstâncias. Jesus disse à mulher samaritana: quem bebe água deste poço torna a ter sede. Todo prazer neste mundo é efêmero e termina, mas Jesus disse: quem beber da água que eu der, nunca jamais terá sede, mas se for um litro dele, uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu vim aqui para lhe falar de Jesus, o amigo mais chegado que o irmão.
coração a Ele. Reconhece hoje o teu pecado. Diga como filho pródigo: Pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Reconheça que você tem vivido como se Deus não existisse. Na hora que você toma a decisão, é buscando o seu projeto pessoal e não a vontade de Deus. Você vive à mercê de cada dia, mas não é Jesus que você chama para guiar os seus passos e se assenhorear da sua vida. Reconheça hoje como Salvador. Entregue-se a Ele como Senhor. Ele vai nessa noite mudar a tua vida. Neste lugar aberto aqui, hoje céus e terra podem se tocar. Anjos podem celebrar nas alturas. Algemas podem se quebrar, vazios podem ser preenchidos. O poço que tu cava e nunca encontra água vai ser substituído por um manancial de águas vivas. Vamos ficar de pé nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra viva, poderosa, verdadeira, por este evangelho que transforma o coração daquele que crê. Que o Senhor traga convicção de pecado e arrependimento sobre muitos que me ouvem, Pai, sobre aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador pessoal, para que façam uma entrega resoluta, definida, meu Deus, integral e total de suas vidas a Jesus nessa hora, e tenham em Jesus Cristo a salvação, uma vida eterna que o Senhor nos preparou, Pai, que possam passar da morte para a vida, das trevas para a luz, em nome de Jesus. A tua igreja clama em nome de Jesus. Se nessa noite você quer tomar esta decisão, você diz: pastor, eu nunca fiz uma entrega pessoal da minha vida a Jesus do modo como você está falando, nunca vim a Jesus dessa maneira que você está dizendo, mas nessa noite eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter um encontro com Jesus. Saia do seu lugar, de onde você estiver, e venha aqui à frente. Aleluia. Os irmãos vão cantar o hino, e você que precisa hoje entregar o coração a Jesus, saia do seu lugar. Não tenha vergonha. Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus falou assim: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do Pai e dos santos anjos. Jesus levou aquela cruz sendo humilhado, cuspido na frente de todo mundo. Para quem não sabe, ele morreu despido, humilhado, surrado, sangrando, desfigurado. Ele não teve vergonha de passar por tudo isso publicamente por amor a você. Se sua fé é uma fé refinada, sofisticada, ocultada, é uma fé só de cerimônias litúrgicas, se você não é capaz de chegar num lugar público e dizer: eu quero Jesus, nada vai acontecer na sua vida. Essa sua fé é infértil, é inócua, não salva. Mas se você disser: eu vou me juntar àqueles que estão ali, eu preciso de Jesus, é tudo ou nada, é vida eterna ou inferno, é perdão de pecados ou condenação. Nós não estamos aqui para falar de opções de vida, nós estamos falando de tudo ou nada. É a sua vida que está em jogo, é a sua alma. Saia do seu lugar, venha aqui à frente enquanto os irmãos cantam. Os irmãos convidem pessoas, encorajem, para que possam tomar a decisão mais importante de suas vidas nessa noite. Os que estiverem desviados, venham. Você diz: pastor, eu conheço a palavra de Deus, já estive na igreja, eu estou afastado. Hoje é dia de se reconciliar. Não volte para casa como veio aqui. Você ouviu, você é responsável, você sabe a verdade. Tome a decisão nessa noite. Livra a tua alma. O esplendor de sua glória, só saber
isso não for amor, o céu não é real. Tudo bem. Em nome de Jesus, vença a sua timidez. Vença a sua timidez. Se isto não for E vem entregar a sua vida a Jesus. Nós queremos orar por a tua vida nessa noite. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Venha o Senhor Jesus. Jesus dizia: vem, segue-me. Mas tome uma posição nessa noite para segui-lo. Saia de onde você estiver. Saia de onde você estiver nessa noite. Você que está desviado, venha se reconciliar com Deus. Você que está afastada, venha se reconciliar com o Senhor. comigo irá. Se isto não for amor, o oceano Se você estiver próximo a alguém que ainda não tomou esta decisão, encoraje-o a vir. Encoraje-o a vir nessa noite. Saia do seu lugar. De onde você estiver, venha, venha. Venha Jesus, venha Jesus. Venha aquele que deu a vida por ti na cruz do Calvário. Fala, Deus, fala, Deus. Fala, Senhor, aos corações. Quebranta os corações, Senhor. Rompe as barreiras, abre os ouvidos. Tira as escamas dos olhos, Senhor. Ilumina o entendimento, dispõe o coração. Atrai por graça, Senhor. Aleluia, aleluia. Há lugar para você também junto com Deus. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você nessa noite. Ele está esperando por você. Aleluia. Ele está esperando por você. Ele está esperando por você. Venha em nome de Jesus. Vença a luta interior no seu coração. Vença a luta interior no seu coração. Demônios estão expectantes de um lado e anjos do outro. E o Senhor está te dando a voz de ordem para vir. Aleluia, atende ao chamado do Senhor. Não deixa que as trevas te dominem, que este mundo sem Deus, sem referencial, tenha a voz última sobre a tua vida. Jesus quer libertar nessa noite o viciado em cigarro, em bebida. Jesus quer libertar aquele que está em fornicação, em prostituição, em adultério, na impureza. Jesus quer libertar da amargura, do ódio, do rancor. Jesus quer libertar da mágoa, da amargura, da depressão, da opressão. Venha em nome do Senhor. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, meus irmãos. Enquanto os irmãos cantam, venha. E você, crente, convide pessoas nessa noite, para que possam tomar a decisão que lhes falar para raiar a alva amanhã. o oceano secou, não há estrela
céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não. Se isso não for Aleluia, aleluia, aleluia. Saia correndo de onde você estiver, venha correndo, venha correndo, venha correndo. Há mais pessoas vindo e há mais pessoas para vir.